Olá, hoje iremos apresentar o nosso projeto de laboratório. Os integrantes do grupo são Felipe Porteiro, Mariana Chintrito e Vitória Tapeti. O objetivo da apresentação é elaborar uma proposta para a montagem, instalação e operação de um laboratório didático, destinado às aulas práticas para o ensino de Química para o ensino médio, com cerca de 20 a 25 alunos por turma. Para a elaboração do projeto, utilizamos alguns documentos norteadores, entre eles a LDB, Lei nº 9.394, de 20/12/1996, o Guia de Laboratório para o Ensino de Química do Conselho Regional de Química, a CRQ, de 2012, a NR 26 Sinalizações de Segurança, de 2011, e Almeida Boas Práticas de Laboratório, segunda edição, de 2013. Para a construção da planta do projeto, foi utilizada uma área de 50 metros quadrados para o laboratório, uma área para um almoxarifado, que seria a sala referente aos produtos químicos, de 8 metros quadrados, uma sala para vidrarias com 5 metros quadrados e uma área da sala de tratamento de resíduos contendo 6 metros quadrados, e uma sala de preparação de aula que também contém 6 metros quadrados. Bom, na nossa planta baixa podemos observar que temos 4 bancadas, podendo comportar 5 alunos cada. E temos a mesa do professor e a lousa logo à frente, na esquerda. E à direita temos a sala de preparação de aula, a de tratamento de resíduos, a de vidrarias e a de produtos químicos, além dos armários dos alunos. Mais para cima temos outro armário para, se for necessário, guardar outros equipamentos e o chuveiro para lavagem de óleos. Ao longo da sala, as partes que estão com um risquinho no meio são representando as janelas que teriam pelo laboratório. E logo abaixo temos a porta dupla e uma porta simples acima para saída de emergência se for necessário. Bom, dando mais alguns detalhes sobre o projeto, as janelas seriam de 1,20 metros acima do piso e seriam bem amplas para poder dar uma boa iluminação e uma ventilação quando necessário. E seriam possuídas 2 portas, sendo uma delas duplas, possuindo uma largura de 1,40 metros e uma altura de 2 metros. Na entrada considerada principal é uma porta dupla, na qual a abertura das portas são para o lado externo. Essa abertura para o lado externo é para se ocorra algum incidente, seja mais fácil a evacuação dos alunos e dos professores. Além de que as portas são feitas de materiais que são retardantes do fogo. Para as paredes utilizaremos cores claras e será utilizado tinta acrílica semifosca. Também deve ser constituída de material impermeável e com resistência ao fogo e de fácil limpeza. O teto deve abrigar as luminárias para uma melhor iluminação do laboratório e deve ser necessário espaço para a passagem de tubulações. Além disso, o pé direito, que é a distância entre o piso e o forro, deve ter cerca de 3 metros de altura. E o forro deve ficar pelo menos com 30 centímetros de distância da parte da laje, que seria o teto acima. E não podemos esquecer que tanto o teto quanto a parede deve possuir isolamento térmico e acústico e isolamento estático. Agora falando um pouco do piso, ele deve apresentar algumas características. Ele deve ser plano, ou seja, não apresentar nenhuma deformação ou desnível. Ele deve ser retardante ao fogo, para evitar a propagação do fogo, de fácil manutenção, impermeável e antiderrapante para que seja possível evitar alguns acidentes. Agora vamos focar no projeto de instalação. Falando um pouco da iluminação, recomenda-se que a iluminação seja na faixa de intensidade de 500 a 1000 lux com luz branca natural. Já a parte da instalação elétrica precisa de 2 coisas fundamentais: que a instalação seja protegida contra a umidade e agentes corrosivos, para que não prejudique os fios, né?
e que tem um isolamento anti-chama, no caso de ocorrer algum incêndio. Agora vamos falar um pouco da instalação da parte hidráulica e da parte de gases. A rede de água deve ter válvulas de bloqueio e ser da cor verde. Já a tubulação da parte de gases deve ser abrigada dos gases do lado externo e a tubulação deve ser de cor amarela. Falando um pouco agora da instalação do esgoto, o material da instalação deve ser resistente e inerte. E lembrando sempre que resíduos tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos devem ter descarte adequado, não devem ser jogados diretamente na rede comum de esgoto. Deve ser procurada uma empresa que faz o tratamento desse esgoto ou no próprio laboratório pode-se tratar alguns resíduos. Bom, no nosso projeto, as bancadas de trabalho estão separadas em ilhas. Elas são feitas de material rígido, com superfície impermeável, sem nenhuma arranhadura e resistente a substâncias químicas. Bom, falando um pouco agora da organização dos armários para os reagentes, os líquidos corrosivos devem sempre ficar em armários e prateleiras próximos ao chão. Já os inflamáveis e os explosivos devem manter grandes distâncias de produtos oxidantes. Agora vamos falar um pouco sobre os armários para vidraria. Eles são destinados somente para guardar as vidrarias e elas têm que estar limpas e descontaminadas. As capelas são equipamentos de proteção coletivas e devem estar presentes em todos os laboratórios que realizam algum tipo de manipulação de produtos químicos, tóxicos, vapores agressivos, partículas ou líquidos em quantidade expressiva que podem ser perigosos e prejudiciais à saúde. Deve ser de um material quimicamente resistente, ter um bom sistema de exaustão e uma chaminé de 2 a 3 metros acima do telhado. As pias são do material inox, com um tamanho de 60 por 60 e são acopladas na extremidade das bancadas. Todo laboratório que tem manipulação de reagentes químicos deve ter pias para lavagem de mãos da equipe que está no laboratório. Os almoxarifados ou sala dos reagentes é o lugar utilizado para guardar os reagentes que são utilizados no laboratório de química. Deve ser ventilado, espaçoso, iluminado e preferencialmente ter exaustão. No materiais reagentes, o valor estipulado foi de mais ou menos R$23 mil, uma vez que foi pensado na compra de 4 balanças analíticas e mais do que um agitador magnético, pois com só um de cada, a logística da utilização do laboratório nas aulas didáticas iria ficar um pouco complicada, já que os alunos teriam que esperar muito tempo para poder utilizar as balanças, e às vezes, ao fazer correndo as medições, poderem ser erradas. Também foi pensado em comprar bastante vidrarias, pois as vidrarias quebram com muita facilidade e necessitam de reposição rápida, sem muito tempo para ficar fazendo novos pedidos. Para manter a segurança no laboratório, é necessário caixas de primeiros socorros, extintores, sendo eles dos 3 tipos, de água, de gás carbônico e o de pó químico seco, além do lava-óleos e do chuveiro, e os equipamentos de proteção individual que são indispensáveis para evitar pequenos acidentes, sendo eles o jaleco, as luvas de proteção, os óculos, sempre estar com o sapato fechado e calça. E para quem tem um cabelo comprido, manter sempre preso para evitar que o cabelo entre em contato com o fogo. E agora chegamos ao fim da nossa apresentação e gostaríamos de agradecer a todos por terem assistido. Muito obrigada!